Fala Tricolada, fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Vamos pro vídeo, cara, tem coisa pra falar pra caramba. O Mário foi lá na Flu TV, participou do sorteio lá da Comebol, pré-libertadores do Fluminense. O Fluminense vai entrar na pré-libertadores, tem jogos importantes, uma tabela meio complicada pro Fluminense, a gente vai falar depois. Mas o Mário falou coisas importantes que é bom a gente pontuar e trazer aqui para vocês e fazer um breve comentário. Então vamos para o primeiro assunto que o Mário falou lá. O Mário revela tentativa de aporte extra, um aporte financeiro maior por parte da Betano. Betano é o nosso patrocinador master. Qual a finalidade desse aporte financeiro maior para o ano de 2022? É por causa do Cano e do Ricardo Goulart. O Mário quer contratar os dois jogadores, o Ricardo Goulart e o Cano, e está tentando aí com a Betano um aporte financeiro maior para poder trazer os dois jogadores. Caso isso não aconteça, que ele tenha um insucesso nessa tentativa de aumentar esse aporte financeiro para a próxima temporada, vai ficar com um ou com o outro. Só que as características são bem diferentes do Ricardo Goulart para o Germán Cano. O Cano é mais um centroavante, o Goulart tem mais qualidade, pode jogar até no meio de campo. E pelo amor de Deus, ficar entre Ricardo Goulart e Cano, na minha opinião, você deve investir mais na contratação do Ricardo Goulart. Não tem nem dúvidas sobre isso. Mas o Mário está tentando aí esse investimento a mais para tentar trazer os dois centroavantes. Ele poderia muito bem contratar o Ricardo Goulart, investir o máximo no Ricardo Goulart e pedir um aporte financeiro extra a Betano para trazer um meio armador, que nem se fala de meio armador no Fluminense. Mas ele quer insistir que é um aporte maior para contratar dois jogadores para a mesma posição, já tendo o Fred lá, tendo o JK, o Bobadilha ainda pode ficar, que a gente vai falar do Bobadilha ainda. Vamos abrir umas aspas maneiras aqui para o Mário Bittencourt. Estamos procurando um aporte maior da Betano. Se conseguirmos, podemos tentar trazer os dois. Caso contrário, por questões financeiras, seria um ou outro, fecha aspas aí para o Mário Bittencourt. Outro assunto, o Flu terá reunião definitiva por Germán Cano nessa terça-feira. A semana é decisiva, começando por essa terça. Então vai ter uma reunião com o staff do jogador Germán Cano, que vai decidir a continuidade ou não da negociação. Então, reunião decisiva nessa terça-feira com o staff, com os representantes do Germán Cano. Outra coisa que o Mário falou lá na Flu TV que é muito importante. O Mário afirma que não procura goleiro para a próxima temporada. Amigos, vamos com o Marcos Felipe mesmo para mais uma Taça Libertadores. Se tiver disputa por pênalti, tu já sabe que vai dar ruim. O negócio é torcer para a gente não cair na disputa de pênalti, pelo amor de Deus. Muriel vai permanecer no Fluminense. Nossos dois goleiros para a Taça Libertadores é Marcos Felipe e Muriel. Gosto do Marcos Felipe, é bom goleiro de elasticidade, de bons reflexos, mas tem essa deficiência aí e também é muito instável. Acho que o Fluminense deveria investir num grande goleiro para a próxima temporada. Mas a gente que manda no clube, né? É o reizinho das laranjeiras. Vamos para o outro assunto, o Mário Bittencourt. O Mário falou bastante. Atualizou sobre a situação do Ricardo Goulart, nessa negociação toda aí. Fora essa tentativa aí com a Betano, ele já tem em mãos, o Ricardo Goulart, já tem em mãos uma proposta do Fluminense. O Mário aguarda uma resposta para essa terça-feira. Então temos a reunião do Cano para essa terça e temos a resposta do Ricardo Goulart para a proposta que foi apresentada a ele e ao seu staff. Vamos abrir aspas aí para o Mário Bittencourt. Esperamos que nesta terça, ou nos dê o sim, né, ou o Ricardo Goulart dê o sim ao Fluminense, ou nos envie alguma contraproposta, caso entenda que a nossa não agradou. Aí abriremos uma nova conversa ou encerraremos o assunto da negociação com o Ricardo Goulart e seu staff. Fecha aspas para o Mário Bittencourt. Então é isso. Contraproposta, o Fluminense vai ver se vai mandar uma outra e aí dá continuidade à negociação. Vai ser tudo respondido nesta terça-feira. O staff do Ricardo Goulart vai dizer o que achou da proposta enviada pelo Fluminense a eles. Outras contratações. O Mário falou sobre William, Pineda, David Duarte e Cristiano. Palavras vindas da própria boca do presidente, que é importantíssimo. Não é o canal X, não é o canal Y, não é o setorista tal, o fulano de tal. É o próprio presidente envolvido nas negociações que disse aí, explicou sucintamente
como é que estão as negociações. O William chega nessa da terça-feira, exames e assinatura. Já deu até entrevista lá no Palmeiras, se dizendo jogador do Fluminense. Definido. Pineda, lateral esquerdo / lateral direito. Chega entre Natal e Ano Novo para fazer exames e assinar contrato. David Duarte chega em janeiro. Acabou as férias, ele chega em janeiro para fazer exames e assinatura do contrato. Cristiano é um pouquinho mais complicado. Fez uma proposta de compra, o Fluminense fez uma proposta de compra ao Cristiano. Eles fizeram uma contraproposta ao Fluminense. Flu aceitou os valores e agora o Fluminense está estudando o parcelamento. Mas tá, amanhã, terça-feira, tudo resolvido entre Cristiano e Fluminense. O Fluminense vai falar como é que vai pagar, o parcelamento e etc e tal. Outro assunto. Após quase 2 anos, o Fluminense quitou a dívida que tinha com o Sporting Cristal e Pacheco. Lembra aquela dívida lá? O Fluminense comprou o Pacheco do Sporting Cristal, não pagou, foi empurrando com a barriga. Depois de quase 2 anos, o Fluminense quitou a dívida. O Pacheco agora é jogador do Fluminense. Mas o Fluminense não vai utilizar o Pacheco nesse ano de 2022 e provavelmente ele será emprestado novamente. Foi emprestado ao Juventude, agora será emprestado ao próprio Sporting Cristal, o clube que o Fluminense estava devendo. Então é isso aí. O Pacheco está voltando para o Peru para jogar mais uma temporada por lá. Então boa sorte ao Pacheco e depois a gente vê como é que vai ficar a situação dele. Ele que ficou reclamando aí que não teve oportunidade no Fluminense. Pelo visto também não teve oportunidade lá no Juventude, porque também no Juventude ele não jogou. E o Bobadilha? Bobadilha pode ficar no Fluminense, rapaziada. Olha o que o Mário falou. Vamos abrir aspas para o Mário Bittencourt. Ele disse o seguinte: vamos colocar ainda na mesa para avaliação. Ele foi emprestado para nós por um valor baixo, mas com compra alta. Ok? Um novo empréstimo é uma possibilidade. Então ele veio para o Fluminense por empréstimo no valor baixo, mas a pedida do Guarani do Paraguai é alta para que o Fluminense tenha a aquisição desse jogador. O Fluminense está tentando um empréstimo, um novo empréstimo do Bobadilha com o Fluminense. Vamos ver como o Fluminense vai resolver essa questão. Então parece, a comissão técnica, o Mário também falou que a comissão técnica está avaliando a permanência do Bobadilha. Parece que há um interesse do Mário e da diretoria e da comissão técnica da permanência do Bobadilha para a próxima temporada. Estão tentando um novo empréstimo. Olha só, você que mora fora aqui do Rio de Janeiro, você que mora em Brasília e no Espírito Santo. Mário informou lá na Flu TV que o Flu deverá fazer 2 jogos longe do Rio de Janeiro pelo Cariocão. Um será em Brasília, provavelmente o Fla-Flu, né, o Flamengo está brigando por isso, e o outro em Cariacica, Espírito Santo. Atenção aí, Fábio Wesley, Flusão tá indo aí pro Espírito Santo. Então, ó, o pessoal do Espírito Santo e Brasília vai poder ver o Fluminense no Cariocão. 2 jogos fora do Rio de Janeiro. E o Rafinha, você estava na esperança do Fluminense contratar o Rafinha? Desiste, amigo. Já foi para São Paulo, assinou o contrato. Rafinha não vai vir mais para o Fluminense. Então, ou é Rodinei, se o Fluminense insistir nessa contratação mequetrefe, ou o Fluminense vai procurar outro lateral direito, porque o Fluminense precisa reforçar esse lado direito tricolor. E como vocês sabem, saiu aí o provável adversário do Fluminense na segunda fase da pré-Libertadores. São 2 times colombianos. Um é o Deportivo Cali e o outro é o Milionários. O Deportivo Cali é o 7º colocado no Clausura, né, o 2º turno do Campeonato Colombiano, e o Milionários é o 2º colocado. Definição desta vaga já nesta quarta-feira. Como o Fluminense é o melhor ranqueado, vai decidir em casa. E o jogo decisivo será, infelizmente, em São Januário. Não é do meu agrado. Eu queria no Engenhão, moro pertinho do Engenhão. O Engenhão é 1000 vezes melhor do que assistir jogo em São Januário. Eu já assisti jogo em São Januário e no Engenhão fui campeão várias vezes no Engenhão. E no São Januário eu não fui muito feliz lá não. Né? Perdi até uma Copa do Brasil lá em São Januário. Então preferia muito que o Fluminense jogasse esse jogo decisivo, o jogo da volta, lá no Engenhão. Mas é uma pena que o Mário escolheu São Januário. Então, o jogo da ida dia 23 de fevereiro, Milionários ou Deportivo Cali encara o Fluminense. E o jogo da volta dia 3 de março, em São Januário, contra Milionários ou Deportivo Cali. Se avançar para a terceira fase, atropelar na segunda fase e ir para a terceira fase, para a fase seguinte, o Fluminense terá pela frente o vencedor de Atlético Nacional, que é o primeiro colocado do Clausura, lá da Colômbia, outra equipe colombiana, contra quem sair do duelo entre Olímpia do Paraguai, 8º colocado, e o César Valleiro do Peru, também 8º colocado. Provavelmente o Atlético Nacional deve atropelar aí o Olímpia do Paraguai e o César Valleiro
e deve ser o adversário do Fluminense na terceira fase da Taça Libertadores. Assim eu creio. Então é isso aí, o Fluminense não pode ter medo de ninguém, o Fluminense tem que partir para cima. Respeito é uma coisa, temer é outra, né? Pelo amor de Deus, não tem como o Fluminense, com o investimento que tem, com o time que está formando, com a qualidade que o Fluminense tem, ficar com medo de times aí, 8º colocado no campeonato colombiano, 8º colocado no campeonato peruano, mesmo os camaradas com tradição dessa competição. Chegou a hora do Fluminense encarar a Libertadores como uma coisa natural que todo time grande tem que disputar. Entendeu? Tem que criar esse costume de todo ano ir para a Libertadores e começar a encarar o adversário de igual para igual. Pelo amor de Deus, o seu Fluminense é grande e é assim que você deve encará-lo. Então, encerrando esse vídeo, pedindo sempre aquele like, que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo. Fui!